Bom dia, pessoal! Começando mais uma live dessa nossa série de lives que está acontecendo nessa semana. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês para fazer mais uma reflexão a respeito dos nossos ambientes, falando sobre a casa que mudou uma vida, né? Então, como os ambientes físicos impactam o nosso bem-estar, o nosso comportamento. É claro que a minha ideia aqui não é me deter somente em uma história, eu quero trazer algumas histórias sobre ambientes para compartilhar aqui com vocês e fazer um pouquinho essa nossa reflexão, né? A reflexão do papel, então, do arquiteto, do designer, da responsabilidade que nos cabe a partir dos projetos que nós desenvolvemos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então iniciar essa nova live. Tô vendo aqui que já tem bastante gente entrando. Bom dia, pessoal! Bom dia, muito bom ter vocês aqui comigo. Deixa eu dar uma olhada aqui quem que já entrou. Natasha, Lorena, da nossa equipe também me dando suporte aqui. Bárbara, Vanessa. Que delícia, gente. Bem-vindos. Então, a minha ideia hoje é continuar essa reflexão, né, das lives que nós estamos fazendo nessa semana. Mas antes até da gente começar as nossas reflexões, eu quero saber daqui, quem tá comigo, que está acompanhando essa série de lives, né? A gente já fez, então, para quem não sabe, 3 lives na semana passada. Então, uma primeira live que a Pri conduziu lindamente, depois nós tivemos um encontro com 2 alunas nossas para falar justamente sobre as mudanças de vida e mudanças profissionais a partir dos estudos da neuroarquitetura. Depois tivemos uma outra live comigo. A live da semana passada foi bem pessoal, a Pri contou bastante sobre a história dela e a história de transformação a partir dos estudos da neuroarquitetura. E a minha live eu também contei bastante, aprofundei bastante na minha história, abrindo aqui os nossos corações, porque a nossa ideia, a princípio, era inspirar mesmo vocês, mostrar que existe um caminho para religar ao nosso propósito e ao nosso propósito profissional aqui. Vanessa dizendo aqui, eu explodi depois que conheci vocês. Ai, que delícia, Vanessa! Fico muito feliz, quero saber depois. Hoje a minha ideia aqui é bem conversar com vocês mesmo, tá? Eu vou trazer algumas histórias, mas eu também quero ouvir a história de vocês a respeito dos ambientes que nos cercam. Então eu quero interagir bastante aqui com vocês. Fico muito feliz, Vanessa. Então, na semana passada nós tivemos essas 3 lives, elas estão disponíveis aqui no nosso perfil do Instagram. Para você que de repente chegou agora, não sabe do que a gente está falando, vai lá no nosso Instagram, assiste todas essas lives que ainda estão disponíveis por lá. Eu não sei quanto tempo a gente vai deixar essas lives disponíveis ainda, então aproveita para pegar todo o conteúdo que já foi passado por aqui na semana passada. E nessa semana, então, nós também fizemos essa sequência aí de 3 lives. Então, na terça-feira, pela noite, a Pri esteve com vocês, trazendo um pouquinho, e eu acho sensacional essa reflexão dela, né, sobre a intuição versus ciência, né, como que de repente a gente pode utilizar das duas e se beneficiar da utilização desses 2 vieses, né? Então foi muito bacana a live da Pri. Ontem, na quarta-feira, ao meio-dia, nós também estivemos com outras 2 alunas nossas num super encontro também para trazer mudanças que aconteceram na vida delas, tanto pessoal como profissional, e foi um bate-papo muito gostoso. Essa live também está disponível lá no nosso canal do Instagram. E hoje, então, a minha ideia é continuar a reflexão aqui com vocês, tá, gente? Deixa eu ver só, a Vanessa colocou aqui. E olha que eu nem sou aluna pagante, consumo tudo que você solta gratuito. E agora estão me organizando para entrar na nova turma. É isso aí, Vanessa. Você viu, né? Como a gente, mesmo trazendo conteúdo gratuito, como ele já impacta, né? E a nossa ideia é justamente essa. Desde o início da formação da NeuroArc Academy, da Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, o nosso maior propósito é sim disseminar esse conhecimento e impactar a vida de vocês, inspirar a vida de vocês, para vocês verem que sim, existe um caminho, a gente pode seguir numa vida profissional cheia de propósito aí, e é muito disso que a gente quer trazer
nesse ano de 2022. Então, Vanessa, eu não sei se você já está inscrita ou não, depois eu vou falar mais pro final dessa live, mas agora em fevereiro, no dia 16/2, já anote aí na agenda, nós teremos uma aula magna, justamente para contar aí um pouquinho sobre o impacto da neuroarquitetura na vida das pessoas. Então você já está mais convidada, depois é só entrar na nossa bio, tem lá o linkzinho para a inscrição para esse evento, que vai ser aberto, vai ser gratuito e vai ser ao vivo no dia 16/2, mas depois eu vou contar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, está super convidada aí, Vanessa. Então, gente, antes da gente começar a nossa reflexão, eu já vi que teve gente que nos acompanhou nessa série de lives, mas eu quero saber também quem está aqui, que está aqui pela primeira vez, que de repente, sei lá, conheceu a gente ontem, hoje, tá aqui pela primeira vez e ainda não sabe muito como que as coisas estão sendo conduzidas por aqui. Só escreve aqui no chat pra mim se você tá aqui pela primeira vez, que daí, se tiver bastante gente nova, eu vou contextualizar bem brevemente sobre a NeuroArc Academy, sobre o trabalho que tanto eu como a Pri estamos desenvolvendo dentro da academia. Vamos ver aqui. Pessoal entrando aqui ainda. Eu vi que a Ju entrou, Ju Corrade, que esteve conosco, a nossa aluna que esteve no bate-papo da semana passada para falar das transformações que aconteceram no escritório dela. Foi um papo tão legal, né, Ju? Totico, eu não sei se eu falei certo, tá aqui pela primeira vez. Vanessa ainda falando aqui, no início da pandemia vocês dividiram muita coisa que auxiliou para ajudar meu filho com o ambiente da nossa casa. Ele é autista e consegui desenvolver ambientes mais funcionais depois de conhecer. Ai, que bom! Que bom, Vanessa! E você vê, né, como o ambiente ele pode sim auxiliar na melhoria da qualidade de vida, né? E depois eu quero saber um pouquinho mais sobre a sua história, até porque a gente vai falar sobre histórias de ambientes, então a gente pode dividir um pouquinho mais sobre isso. Carol dizendo aqui, sou aluna e me encontrei profissionalmente, melhor escolha para aprender a neuroarquitetura. Carol, que delícia te ouvir. Então, o Totico, não sei se eu tô falando certo, tá? Tá aqui pela primeira vez, a gente também tem algumas alunas aqui. Mas então, gente, a NeuroArc Academy, ela foi fundada em 2019 por mim e pela arquiteta Priscila Benck, num primeiro evento que nós fizemos para começar a disseminar esse assunto, esse conhecimento da neurociência aplicada à arquitetura aqui no nosso país. Então, somos pioneiras nessa área, em especial, disseminando esse conhecimento. E esse evento, em 2019, contou com a participação multidisciplinar. Assim, foi um evento muito transformador, foi um evento presencial na época, né? Naquela época ainda não se falava sobre eventos híbridos. E foi a virada de chave para muita gente ali já, né? E a partir de então, com a fundação da academia, a gente começou a desenvolver cursos, palestras, eventos, workshops que pudesse auxiliar as pessoas no estudo, no aprofundamento da neurociência aplicada à arquitetura, mas também nessa transformação, nessa virada de chave para uma vida com mais propósito, tá? Então, desde então, cada ano a gente se reinventa, a gente acredita muito nessa reciclagem, até por isso que um dos nossos cursos é uma formação continuada, porque a gente acredita que a todo momento nós precisamos nos reciclar, né? Então, a Natasha colocou aqui, estive nesse evento e foi maravilhoso. Que delícia, Natasha! Que bom saber que você estava conosco lá desde o início. E depois a gente teve outras edições, enfim, tivemos a edição de 2020, antes da pandemia, tivemos a edição do ano passado, que também foi incrível, que daí já foi num formato híbrido, e foi muito bacana, porque a gente teve muita presença internacional, muita presença de autoridades no assunto, então foi muito, muito legal. Então, só contextualizei um pouquinho do que a NeuroArc está fazendo desde a sua fundação. E nesse ano, então, de 2022, a cada ano a gente quer sim trazer novidades, trazer atualizações sobre o tema e temos aí algo que nos direciona para o ano, né? E no ano de 2022, então, nós entendemos que o que vai nos direcionar é justamente essa virada de chave. A gente viu já com os nossos alunos e as pessoas que já participaram dos nossos eventos, dos nossos treinamentos, o quanto somente receber o conhecimento já é
assim, uma virada de chave gigante, né? Imagina então você receber o conhecimento e experienciar isso. Essa é a nossa ideia para o ano de 2022 e eu espero que vocês possam estar aqui com a gente. Então, por isso que nós estamos fazendo essas séries de lives aí para contar um pouquinho sobre essa transformação, tanto com a Pri, tanto comigo, como com os nossos alunos, e como sim é possível utilizar do ambiente para que essa transformação aconteça, tá bom? Então, gente, contextualizei aqui um pouquinho pra gente começar a entrar um pouco no nosso conteúdo. E eu não sei se vocês viram, né? O tema da nossa live de hoje é sobre a casa que mudou a vida. Mas a minha ideia aqui não é falar de uma história específica. Eu vou dividir aqui com vocês diversas histórias de transformações a partir de um ambiente, e espero que isso faça sentido para vocês, porque o direcionamento da NeuroArc esse ano é o que nós temos como base, que é a questão do sentido. Então as coisas têm que fazer sentido para vocês, né? Tem que mexer ali dentro, bater aquilo, nossa, é realmente isso que eu quero fazer, então tem que fazer sentido. Então por isso que a gente quer inspirar vocês através desses conteúdos. A gente tem que levar esse assunto com profundidade, então é por isso que a gente tem esses vários cursos que a gente disponibiliza para vocês, para realmente se aprofundar no conhecimento, mas a gente também tem que trazer isso de uma forma humana, humanizando isso. E a gente acredita muito que humanizando isso a gente faz através das nossas experiências, né? E trazer histórias é justamente contar sobre experiências. Ah, ó, já tô sabendo aqui, então é Vastu Sastra o seu nome, é isso mesmo? Espero que eu tenha acertado, né, gente? Um nome tão excêntrico assim, não sei se talvez eu saiba falar. Mas então, gente, a minha ideia hoje é justamente essa. Tá, você tá falando da ciência, também chamada da ciência do bem viver. É uma técnica original na filosofia hindu e utilizada há mais de 5.000 anos. Nossa, gente, filosofia é algo que também dá super para conectar, trazer, né, pro nosso dia a dia, justamente pra gente trazer essas reflexões e fazer com que nós façamos essas viradas de chave, né? É essencial. Que bom, então, que você já tá dentro aí de uma ciência de bem viver e que você pode também conectar esse assunto, e espero que faça sentido as coisas que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, tá bom? Então, gente, falando desses nossos 3 pilares, a gente, desde o início das nossas lives, a gente tem falado muito sobre a nossa mudança interna, que as coisas precisam primeiro acontecer internamente para depois a gente expressar no externo, né, no nosso mundo aqui da matéria. E a gente falou muito sobre essa mudança interna, para depois vir para o externo. Mas hoje eu quero trazer um pouco uma parte contrária, falando um pouquinho sobre o nosso mundo externo e como ele afeta o nosso interno. Porque afinal, gente, se a gente for parar para pensar, nós vivemos em ambientes físicos 100% do nosso tempo, seja ele um ambiente físico interno, né? Então, dentro das nossas residências, dentro dos nossos escritórios, dentro dos espaços comerciais, né? Então, mas seja também aquele ambiente que foi feito pela natureza. Então, se estamos imersos no ambiente natural, ele também é um ambiente, ele também é matéria ali, né? Então, se a gente para pensar sobre esses nossos espaços, nós estamos dentro deles o tempo inteiro e eles estão nos influenciando. E eu quero até trazer aqui que mesmo que quando nós entramos ali, né, seja numa técnica de meditação, numa técnica de reflexão, de mentalização, ainda assim, mesmo que internamente na nossa mente, nós estamos criando imagens e criando ambientes na nossa mente o tempo inteiro. Então, mesmo que não fisicamente aqui, mas na nossa mente a gente também está o tempo inteiro imersos em ambientes. Até queria dar uma dica aqui para vocês, eu não sei se vocês já assistiram, é um filme sensacional, também é um filme super da virada de chave, um filme do Leonardo DiCaprio que se chama A Origem, não sei se vocês já assistiram ou não, mas qual é a história? É um filme de ficção ali, ficção científica, né, e que é de suspense,
e que eles utilizam de uma técnica de projeção astral ali para ir entrando na vida de outras pessoas e fazendo o que eles pretendem fazer através dessas projeções. Mas o que é legal desse filme é que em um certo momento ele contrata uma menina, agora eu já não me lembro mais se ele contrata mesmo, faz muito tempo que eu assisti, mas eu acho que faz muito sentido com o que a gente vai falar aqui hoje. E ela foi contratada como arquiteta dos sonhos, então ela que fazia os cenários ali para aqueles sonhos acontecerem. Então olha que interessante, né, gente? Até em sonhos nós estamos imersos dos ambientes. Então a importância disso, quando a gente traz isso para o nosso mundo físico e quando a gente constrói esses espaços através aí primeiro do nosso pensamento, né? A gente tá ali projetando, então a gente tá traduzindo uma ideia que primeiro aconteceu lá mentalmente para o papel, começando a construir. Então, olha o impacto que isso vai gerar, né? Olha o quanto a nossa responsabilidade, né? E a nossa além da responsabilidade, o impacto que a gente vai causar na vida do outro, né? Então a gente precisa sim estar muito atento sobre isso, né? Então, falando um pouquinho, né, que estamos imersos nesses ambientes, sejam eles físicos, sejam eles mentais, sejam eles totalmente naturais, construídos pela natureza, eles estão nos impactando o tempo inteiro. E daí a minha ideia agora aqui para vocês é desafiar um pouquinho de vocês voltarem aí na história de vocês e tentarem identificar algum momento da vida em que você teve uma virada de chave, que você foi impactado por um ambiente em específico. Na minha live anterior, não sei se quem... Entrando agora qual filme, a Jennifer falando aqui, A Origem, Jennifer, A Origem, mas depois você pega um pouquinho o início da live para entender o contexto do porquê que eu trouxe esse filme, tá? Mas falando na live anterior, eu contei muito da minha história e eu contei sobre uma experiência que eu tive na minha infância de um ambiente que impactou a minha vida toda depois. Eu direcionei toda a minha vida profissional a partir dessa única experiência. Então eu vou até repetir aqui, foi a minha experiência numa exposição feita há muito tempo atrás, aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia, por Joãozinho 30. Joãozinho 30 foi um carnavalesco muito conhecido, né? E na época ele fez uma exposição totalmente cenográfica sobre Alice no País das Maravilhas. E aquilo me impactou de uma forma tão grande, todos os meus sentidos, todas as minhas sensações, que eu queria trazer essa mesma sensação que eu tive ao estar imersa naquele ambiente através do meu ofício. Então foi por isso que eu direcionei minha vida primeiro para a área da cenografia, para depois entrar para a arquitetura. Mas então foi a minha história de um impacto de um ambiente. É lógico que depois, ao longo da minha história, eu tive vários outros impactos a partir do ambiente. Mas eu queria primeiro jogar para vocês, né? Vocês já tiveram esse tipo de experiência? A Vanessa aqui falando, a minha experiência profissional foi a partir do momento que me conectei com vocês. Que legal, Vanessa. Então, nesse ambiente virtual, né? Não deixa de ser um ambiente também. Mas a partir de uma visita, de uma viagem, de alguma casa que vocês tenham, de repente, passado a infância e aquilo moldou algum comportamento, moldou preferências, né? Moldou gostos que às vezes a gente está replicando nas nossas casas e a gente não sabe nem de onde veio, né? Então, Marlúcia aqui, Marlúcia, que delícia ter você. Sim, ela colocou. Então, enquanto vocês vão pensando aqui, eu contei um pouquinho da minha história, mas eu vou contar também a história de uma pessoa que é muito conhecida na área da neurociência aplicada à arquitetura. Inclusive, nós tivemos a honra de contar com uma palestra dela no NeuroArc Day do ano passado, que é a Sarah Goldenhagen. A Sarah, gente, ela é hoje muito conhecida, ela é americana, ela é muito conhecida como crítica de arquitetura e toda a vida profissional dela, ela dedicou sobre escrever sobre a arquitetura e o impacto nas sensações, nas emoções das pessoas. Mas por que ela decidiu fazer isso na vida dela? Né? Por que ela direcionou toda a carreira dela para falar sobre arquitetura?
para entender a relação da arquitetura com o ser humano. E daí eu já trago uma super referência aqui para vocês, gente, esse livro que é um livro da Sarah, que é esse aqui, ó, Welcome to Your World, que ela vai contar um pouquinho de como ela iniciou e o porquê que ela iniciou nessa carreira, né? Então, ela fala que tudo começou, né? A virada de chave dela aconteceu numa viagem que ela fez com os pais, ela então ainda adolescente, para a Itália. Então, eles estavam andando, isso foi há muitas décadas atrás, então não existia GPS, né? Eu não sei se tem alguém aqui que é da geração que ainda andava com um mapinha no carro. Eu usei muito mapa antes do GPS chegar, e a gente sabe, né, o quão desafiador, mas o quão rico essa experiência pode ser, porque faz com que você esteja atenta, muito mais atenta aos elementos do ambiente para se localizar espacialmente naquele local. E daí então ela conta que nessa viagem com os pais eles estavam com um carro alugado, sem GPS, somente com o mapa do local, indo ali na direção de Florença. E aí eles se perderam. Então o senso de direção da mãe dela se perdeu e daí eles não conseguiam se achar no mapa, o mapa não estava adiantando de nada, e daí entra naquele desespero de estamos perdidos e cada um falando pra ir pra um lugar. Não, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, aquela confusão toda, até que a Sarah, na sua maturidade dos seus 14 anos, vira pros pais e fala: ei, quietos, me dá aqui o mapa. E daí quando ela pega o mapa, ela consegue se localizar. Então ela foi ali a direção da família para o caminho para Florença. E aí quando ela chega na Florença, ela estava ainda bem perturbada por conta de toda a confusão que aconteceu. A gente sabe, né, o quanto isso mexe com a gente, estar perdida num lugar onde nós não conhecemos, num país onde nós não falamos a língua, o quanto isso é desafiador, o quanto isso é estressante, o quanto isso mexe na nossa fisiologia, né? Então eles conseguiram chegar no hotel. Então a partir do momento que ela chegou no hotel, ela estava bem estressada e ela só virou para os pais e falou assim: eu vou dar uma volta sozinha, entendeu? Agora me deixa aqui que eu preciso espairecer. E ela começou a andar pela cidade de Florença e no relato dela ela conta nada diferente de outras cidades italianas, com o charme das cidades italianas, e ela foi andando ali sem rumo. Ela não teve um objetivo, vou sair daqui e ir pra lá. Não, ela foi andando sem rumo. Até que na caminhada que ela estava fazendo na rua, foi surgindo no horizonte ali um edifício, uma edificação, ao qual foi chamando a atenção dela. E aquilo foi surgindo, foi emergindo, quase como se fosse o sol nascendo no horizonte. Aquele edifício foi nascendo no horizonte também na vista dela. E a partir do momento que ela olhou aquele edifício, todo aquele estresse, toda aquela ansiedade, todo aquele mal-estar gerado por toda a experiência anterior foi se dissolvendo. E ela foi impactada por aquele prédio e ela entrou num estado de presença, livre de ansiedade, onde ela conseguiu respirar, voltar para um estado ali de homeostase, e ela ficou encantada com aquele edifício. Infelizmente, eu não conheço esse edifício pessoalmente, ele fica em Florença, é o Batistério, não sei se quem já esteve lá teve a experiência de estar imersa naquele ambiente, e ela conta então que a partir daquela experiência, ela ficou muito intrigada com a relação do ambiente e o impacto que ele pode causar no ser humano. E a partir então daquela experiência, ela dedicou toda a vida profissional dela a tentar entender essa relação do espaço com a pessoa. Olha lá, a Natasha falando que conheceu e é lindo demais. As fotos são maravilhosas, né, gente? Eu vou até ver se eu consigo pegar aqui no meu celular para mostrar para quem está curioso. É uma imagem lindíssima, né? Mas aonde que eu quero chegar, né? Por que eu tô falando isso? Porque, gente, assim como comigo, naquela experiência que eu tive lá na minha infância,
trouxe para mim elementos que moldaram a minha vida profissional, isso também aconteceu com ela. E eu acredito que é bem provável que isso tenha acontecido com vocês também. Ó, eu peguei aqui uma imagem, vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se assim dá, acho que dá. Opa! Não sei se dá pra ver aí, ó, Batistério de Florença. Lindo, né, gente? Muito lindo. Imagina então, né, aquele impacto dele nascendo ali no horizonte conforme você vai andando pela rua. Conseguiram lembrar, gente, de alguma história de vocês que vocês também foram impactados aí pelo espaço físico e ele conseguiu mudar aí estados mentais, estados físicos de vocês? Tassi também dizendo que conheceu um lugar encantador. Que demais! Que demais! A minha lembrança também de um espaço que me deixou nesse nível de presença intenso, de eu realmente experienciar aquela imersão no ambiente, foi o Panteão em Roma. Eu me lembro que aquilo tirou o meu fôlego, assim, num nível que eu entrei, aquela luz entrando, né, e focando conforme o sol ia passando em alguns momentos, aquilo mexeu comigo tanto, assim, que eu tive justamente essa sensação também de diminuição de ansiedade, um estado de presença constante, né. Ninguém aqui, gente, querendo compartilhar a sua história? Não tem problema, a gente segue aqui e depois, se vocês lembrarem, a gente pode trazer ela também. Ó, Laís dizendo que pra ela foi Machu Picchu. Ah, eu não conheço também, Laís, mas é meu sonho conhecer Machu Picchu. Sagrada Família, Gislaine falando também, quando você entra, traz uma paz. Traz mesmo, né? E a relação ali da proporção do espaço, né? O quanto você se sente ali pequeno, mas ao mesmo tempo parte de um todo maior, né? É muito lindo essa relação nossa com o ambiente. E o quanto isso pode sim trazer mudanças no nosso comportamento, nas nossas sensações, na nossa fisiologia, né? Então, gente, já deu para entender que um pouco, né, que os ambientes em que nós experienciamos e vivenciamos, eles estão o tempo inteiro moldando as nossas vidas, né? E conduzindo mesmo até para mudanças de estados de consciência. Natasha falando aqui, a Capela Sistina teve um impacto muito grande porque deitei no chão e fiquei estagnada lá. Olha que experiência incrível, né? Que experiência incrível. E, gente, eu vou ler agora para vocês uma frase que tá nesse livro da Sara, que ela fala justamente sobre essa nossa relação com o ambiente. A Marlúcia também colocando aqui, ó. Viagem em 1973, viagem de carro de Goiás para o Acre. A casa à beira da estrada, ainda com floresta, me marcou muito. Depois fiz a minha dissertação de mestrado com essas referências. Olha que incrível, Marlúcia. Lá de 73 você trouxe essa experiência de uma memória ambiental e trouxe ela toda para conduzir uma pesquisa sua no mestrado. Então, olha, gente, como às vezes a gente não se dá conta, né, do impacto que um ambiente, em uma experiência pode fazer para o resto das nossas vidas e o quanto isso nos direciona e o quanto isso diz sobre nós, né? Eu acredito muito também dessa relação aí nossa com o ambiente, né? Como sendo o nosso ambiente sendo um reflexo nosso, né? E essa relação, né, de quase de um espelho mesmo com relação a esse espaço. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com a história da casa do Carl Jung, mas isso daqui a pouco, tá? Agora, a minha ideia é falar para vocês de uma frase, justamente pra gente entender o poder dos espaços. Será que os espaços, eles têm o mesmo poder que, por exemplo, uma obra de arte? Uma obra de arte, ela também tem capacidade ali. Tem vários, inclusive, estudos que falam sobre os benefícios, né, de contemplar uma obra de arte.
Mas ainda assim, os ambientes, eles têm um poder a mais, porque nós podemos estar imersos naquele ambiente, né? Tem mais gente colocando aqui, ó. Já viajei para vários lugares, mas o ambiente que mais me impacta e sonho com ele até hoje é a casa dos meus avós maternos. Ai, Ale, que demais, que demais. E o quanto, né, gente, hoje a gente já sabe que os ambientes que nós vivemos na nossa infância, o quanto ele é vívido dentro de nós e o quanto a gente talvez tenta replicar, trazer referências deles, mesmo que inconscientemente, nos espaços que nós habitamos hoje, né? Porque se você parar para pensar, a maior parte das nossas memórias vívidas, elas vêm da nossa infância. E aí eu já vou trazer até uma outra coisa que eu ia contar pra vocês. Eu fiz todo um roteirinho, mas já tô saindo da minha sequência, tá, gente? Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu venho um pouco aleatória. Foi feito, gente, uma pesquisa sobre memórias felizes no Happiness Research Institute pelo pesquisador Mike Wyking. E eles tentando identificar ali memórias felizes daquelas pessoas e trazer quais eram os elementos que elas lembravam daquelas memórias felizes. E pasmem, gente, olha que interessante. 85% das pessoas que tinham relatos de memórias felizes se lembravam em especial sobre o ambiente daquela experiência. Então, é quase como se você fosse, volta lá para a memória feliz, se lembra daquela memória. O que você se lembra mais sobre aquela memória? É muito provável que grande parte das pessoas vão relatar sobre o ambiente e não sobre a roupa que estava vestindo, a música que estava tocando. Ele mensurou isso, tá? Por exemplo, roupa, eu acho que daí só 50% das pessoas se lembram. Agora eu já não me lembro muito sobre a pesquisa, mas o que ganhou foi o ambiente físico. E olha que interessante, né? Então são as nossas memórias ambientais. Por quê? Porque nós estamos imersos nesses ambientes o tempo inteiro. Então deixa eu só... Então a Ale falou aqui sobre a casa dos avós maternos. A Vivi dizendo aqui, o Louvre foi especial para mim. Abracei as paredes e chorei, pensando em tantas histórias que aquele lugar carregava. E além de pensar nas histórias, né, Vivi? Dependendo da sua sensibilidade, você consegue até sentir, né, algumas coisas, a atmosfera que tem aquele local. A Tássia aqui, ó, por incrível que pareça, tem lugares no mundo que me impactaram, mas a Catedral de Brasília de Niemeyer tem esse jogo de luz que causa, né, muito impacto. Tá vendo, gente? O poder de um ambiente, como ele pode, sim, fazer aquela mudancinha na gente, trazer sensações, emoções, sentimentos de uma forma que às vezes a gente nem imagina. Deixa eu ver só se teve mais algum compartilhamento aqui de história. Por enquanto não. Bom, voltando aqui meu raciocínio, né? Fabiola aqui, ó. Lembro do cheiro da casa da minha avó e a partir dela o design dos móveis de madeira da sala de jantar. E é uma sensação, né, Fabi? Você traz aquilo, parece que você tá vivendo aquele espaço de novo, né? Que demais, gente. Então, eu tava trazendo isso para trazer uma frase da Sara, né? Fazendo uma relação nossa, por exemplo, com obras de arte. E hoje a gente já tem infinitas referências científicas aí que demonstram o impacto positivo que uma obra de arte pode ter na nossa vida. Mas quando nós falamos sobre ambiente, a gente vai, acho que um passo além de uma obra de arte, porque o ambiente ele nos possibilita a imersão, ele nos possibilita a experiência, né? Então eu vou ler aqui uma frase da Sara que ela traz justamente esse ponto. Nossa relação com o espaço construído difere da nossa relação com a arte. Ela afeta todo o nosso contexto, ela afeta o nosso tempo. Não somente aquilo que nós escolhemos prestar atenção. Olha isso, gente. Por que isso? Porque a gente está recebendo sinais do ambiente, independente se a gente está consciente sobre aqueles sinais ou não, né?
Nós já falamos isso em algumas lives e nas nossas aulas a gente fala muito sobre isso, né? Bom, o que é mais, né? O espaço construído molda as nossas vidas e as nossas escolhas que nós fazemos in all the ways that is, em todos os sentidos, além do que a arte faz. Então ele está moldando ali as nossas experiências, né? Ele afeta o nosso humor, as nossas emoções, a nossa sensação do nosso corpo imerso nesse espaço. E ele impacta também o nosso movimento naquele espaço. Eu tô só demorando porque eu tô traduzindo enquanto eu tô falando para vocês, tá? Ele profundamente constrói a narrativa que nós that we tell ourselves and constructs out of our daily lives. Então ele constrói a narrativa da nossa vida, né? Dos nossos movimentos, das nossas experiências da nossa vida. Então olha o impacto que o ambiente, a relação nossa com o ambiente traz. E ele é muito mais profundo do que de repente uma obra de arte. Eu amei essa frase dela e por isso que eu quis trazer ela aqui para vocês. Vanessa dizendo aqui, ó. E após atender essa família autista, eu fiquei impactada. Eu acho que ela falou mais alguma coisa aqui em cima, deixa eu ver. Eu tive uma experiência na casa da primeira família autista que recebi no escritório. Ai, adoro essas histórias, vamos ouvir aqui. E após atender essa família autista, eu fiquei impactada o quanto eu poderia ajudar com uma arquitetura mais funcional e intencional. É isso, Vanessa, é isso. Você trouxe o grande ponto aqui. Por que a gente fica falando o tempo inteiro da virada de chave? Porque isso daí, esse impacto que você teve, que foi uma virada de chave, ele não ia acontecer se você estivesse trabalhando sem querer conhecer, sem tentar identificar. Então, gente, isso só demonstra a nossa responsabilidade como arquitetos e designers para aqueles ambientes que nós vamos construir e para quem nós vamos construir. E só deixa mais evidente ainda a necessidade da gente realmente conhecer o nosso cliente, entender o contexto dele, entender de onde ele veio, quais são as necessidades que ele tem, quais são as histórias que ele tem, né? Isso vai moldar e vai mudar a forma de projetar, com certeza. E que bom, Vanessa, que você já está fazendo isso. Que bom, porque eu tenho certeza que a gente fala, né, que somos sementinhas e a gente vai plantando conforme os projetos que nós vamos desenvolvendo. E eu tenho certeza que você está plantando aí lindos ambientes que estão impactando na vida dos seus usuários. Parabéns! E você me ajudou, me ativou, e eu que me achei na arquitetura através da neuroarquitetura. É isso aí, é a grande virada de chave, né? Que foi o que a gente já falou nas outras lives, e o quanto esse conhecimento tem, sim, o potencial de modificação. E a partir do conhecimento a gente começa também a ter experiências, e aí a coisa começa a ficar muito mais profunda, né? Mas então, gente, trouxe aqui a frase da Sarah Goldenheim dizendo, né, sobre essa relação do espaço. Falei já também sobre a pesquisa do Mike Wyking dizendo sobre a memória ambiental que nós temos a partir das nossas memórias felizes, então o quanto isso é importante, né? E o quanto também, às vezes, por exemplo, a Vanessa estava falando de crianças autistas, mas vamos pegar o exemplo de pessoas, de idosos já com demência ou com Alzheimer, e que às vezes o ambiente ele também pode auxiliar num resgate de uma memória, né? Numa conexão dele com o mundo exterior. Eu não sei se vocês conhecem um método que foi desenvolvido há muito tempo atrás, inclusive ele ficou bem conhecido com o Sherlock Holmes, que é o método Log, que ele utiliza do ambiente para resgatar essas memórias, né? Então, quando a gente está querendo ativar aí alguma memória ambiental, se imagina andando pelo espaço, né? E pegando os elementos, lembrando qual móvel está em qual lugar
espacialmente isso para nossa memória é maravilhoso, né? E a gente já sabe, né, dessas lindas histórias aí de um impacto positivo que o ambiente pode causar. A Vanessa trouxe um relato maravilhoso. Eu também tenho uma dica para vocês, eu não sei se vocês conhecem, eu sou hoje... Tenho a alegria de estar na grade ali de orientadores da Decor Social. A Decor Social é uma ONG que foi desenvolvida ali pela Kátia, a partir de um propósito de vida dela, que era transformar abrigos, né? Abrigos para crianças em situação de vulnerabilidade. E ela começou ali a juntar esforços de arquitetos e designers para transformar esses espaços e fazer com que esses espaços fossem mais humanos para aquelas crianças. E, gente, a transformação dos espaços, elas já fizeram, acho que mais de 10 abrigos, se não me engano. O impacto disso na vida daquelas crianças. Tem cada relato de mudança de comportamento das crianças, mudança de foco, nos estudos, né? De melhora nos estudos, melhora no sono, melhora no comportamento daquelas crianças e na interação, na socialização daquelas crianças através de uma intervenção no ambiente. Então, para quem não conhece, gente, Decor Social, ela tá aí nas redes, tem um Instagram super bacana, inclusive eles estão com vídeos de depoimentos no Facebook, no YouTube, e é uma outra história de impacto da casa que mudou uma vida. Aquelas crianças que hoje se sentem muito mais pertencentes àqueles espaços, com uma autoestima mudada, porque hoje eles têm um canto para chamar de seu. Porque, gente, olha o contexto de vida, né? De uma criança que não tem uma casa, que não consegue entender a relação dos ambientes que uma casa tem, né? De um quarto, de um banheiro, de uma sala, de uma cozinha. Num abrigo esses ambientes existem, mas a relação ela é mais institucional. Então trazer isso para o contexto casa, para o contexto lar, muda a vida de uma pessoa. Eu tenho certeza que o impacto futuro desse trabalho que a Kátia está desenvolvendo, ele vai ser aí a longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo. Então, quem não conhece, uma outra dica aqui é a Decor Social, de muitas casas que estão mudando muitas vidas, né? Então, gente, a gente já viu que dá para impactar muita coisa através dos nossos ambientes a gente já tá chegando na nossa finalização, mas eu vou finalizar com uma história que eu achei sensacional. No começo da live a gente falou sobre o ambiente físico ser um reflexo nosso, né? De existir essa simbiose aí entre o espaço e nós, porque nós estamos ali refletindo a nossa mente no espaço físico, né? Então, quantas vezes a gente entra, né? E só de olhar o espaço do nosso cliente, na casa dele, a gente já consegue entender muitos comportamentos e a forma como ele lida com a vida, o que para ele é importante, o que não é tão importante, só de ver o ambiente, porque justamente ele é um reflexo daquela pessoa. E aí, entrando um pouquinho mais profundo com relação a isso, eu queria trazer para vocês a história da casa do Carl Jung. Não sei se vocês conhecem, né? A história da casa, bom, mas Carl Jung provavelmente muitos já conhecem. Ele foi um psiquiatra, né? Ele trabalhou, inclusive, no início da carreira dele nossa, agora me fugiu o nome. Gente do céu, me ajuda aí, com o super psiquiatra, gente, que fala sobre a nossa relação criança. Ai, meu Deus, me ajudem aí os psicólogos de plantão. Mas Carl Jung foi um marco assim na psiquiatria, e em especial porque ele trouxe a questão do inconsciente coletivo. Enfim, os estudos dele são bem profundos sobre a mente humana e sobre a consciência humana. Mas por que eu tô trazendo isso? Porque, gente, ele entendeu que existia essa troca entre o espaço físico e a mente humana. E ele construiu a casa dele fazendo esse reflexo da vida dele. Então ele construiu, em muitas décadas, uma casa no Lake Zurich,
tá? Essa história, gente, eu tô tirando desse livro aqui que é incrível, que é House as a Mirror of Self, é um livro da Claire Cooper Marcos, tá? Que fala justamente sobre a nossa relação com a casa e o quanto de informação nós temos aí, emoções relacionadas aos nossos espaços. E aí ela conta um pouquinho sobre essa história da casa do Carl Jung, porque ele foi construindo a casa dele à medida que ele também foi evoluindo como ser humano. Então, no início, a casa dele era somente uma cúpula redonda. E ele, inclusive, descreveu aquilo como sendo o coração dele. Então, ele construiu primeiro um edifício redondo, onde o centro era o coração, inclusive com uma lareira no centro, quase como ali está toda a chama de vida vinda do coração daquele espaço. Quase como um reflexo primitivo, né, ali das cavernas, onde todas as pessoas estavam ali em volta de uma fogueira. E aí, quando ele estava construindo, ele percebeu que às vezes, é um conceito, eu já estou trazendo o coração para esse ambiente, mas ainda assim muito primitivo. Então ele resolveu construir depois uma outra rotunda em anexo a essa, conforme a vida dele foi passando. E daí, gente, olha que interessante, né? Ele, depois disso, quando ele estava se interiorizando e se espiritualizando mais, ele foi construir um outro anexo a essa casa, dedicado às práticas espirituais dele. Então, era a torre mais alta da casa. Então, olha o simbolismo disso, né? Então, daqui que eu elevo o meu pensamento. E aí, conforme ele tinha outras transformações, ele também ia transformando a casa dele. Um outro anexo que ele fez nos anos seguintes foi perceber a necessidade que ele deveria ter com a relação com a natureza. Então ele constrói um jardim, um quintal, né, que a gente chama aqui no Brasil, aberto à natureza, onde ele teria essa troca, né, com a energia natural. E depois, por último, o último anexo que ele faz na casa, depois eu vou mostrar aqui o gráfico dessas mudanças que a casa dele, que aconteceram durante a vida dele, foi quando a mulher dele faleceu. E daí ele, depois da morte dela, ele entendeu que dentro da relação da casa, a parte central, que foi uma das primeiras, que era onde ele considerava que estava o ego dele, estava suprimida, estava reprimida ali. E daí, a partir então da morte da mulher dele, ele resolve ampliar aquilo e crescer com aquilo para fazer com que ele também crescesse internamente. Então ele faz uma relação da casa com a vida dele muito intensa e muito... quase como a casa como um organismo vivo, como ele é. Né? Como um ser humano, a casa também como um organismo vivo. Então daqui, ó, a gente consegue ver as várias mudanças que aconteceram na casa dele, o quanto isso, a vida dele foi impactando na casa e a casa foi impactando na vida dele. Então aqui era o início de tudo, né? Aqui quando ele resolve construir um outro anexo, fazendo uma ligação entre as duas partes. Aqui é quando ele constrói a torre para as práticas espirituais dele. Aqui é a parte do jardim, quando ele constrói então um muro para ter uma parte de natureza junto à sua casa. E aqui então é quando ele traz esse anexo maior aqui representando o ego dele. Então, gente, olha só, né? A relação do ambiente físico com a vida, com o desenvolvimento dessa pessoa incrível que foi Jung, né? Então, eu só quis finalizar aqui pra vocês. O que vocês estão achando? Tá fazendo sentido pra vocês, gente, tudo isso que eu tô trazendo? Ou não? Viajei na maionese? Não, Gabi está viajando aqui pra gente. É tão... Hoje já é tão claro, né? Essa relação ambiente-pessoa, pessoa-ambiente, o impacto que isso causa, o que de repente a gente pode mudar no ambiente para mudar um comportamento, mudar a saúde, mudar o sono, mudar o bem-estar. É uma ferramenta tão rica que o ambiente né, que nos possibilita. Então, queria saber aí de vocês, gente, se tá fazendo sentido pra vocês. A Laís dizendo aqui que maravilhoso, o Thiago dizendo que legal essa relação. É muito mais profunda, né, Thiago?
é muito mais profunda da gente entender a nossa relação com o ambiente. E a minha ideia aqui hoje era trazer essa reflexão, que a gente comece a estar mais atentos, mais conscientes do impacto do ambiente, como o que ele causa em nós. Porque, gente, se ele causa em nós, somos seres humanos, eles também vão causar nos nossos clientes. E aí, a partir disso, nós podemos estar mais sensíveis às necessidades e às expectativas para quem nós vamos projetar. Carla dizendo aqui, está muito bom, super. A Fabi dizendo aqui. Ai, gente, eu espero mesmo que esteja fazendo sentido para vocês, né? Eu fiz aqui um apanhado de muitas histórias. Vamos recapitular então um pouquinho. Eu falei, né, o título da live, A Casa que Mudou uma Vida, mas a minha ideia foi trazer várias histórias de ambientes que mudaram várias vidas e o rumo de várias vidas. Eu contei a minha história pessoal, depois eu trouxe a história da Sarah Goldenhagen, depois a gente teve aqui contribuições de pessoas falando também sobre as suas histórias, dos seus impactos. Depois nós fomos aí também contando um pouquinho sobre projetos que a Decor Social está fazendo em abrigos, por exemplo, e o quanto isso está impactando na vida das crianças que vivem nesses locais, para depois finalizar aqui com uma relação mais profunda entre pessoa e ambiente, contando a história da casa do Jung. Você pode me passar essa referência para pesquisarmos? Carla, qual referência? Eu falei em várias aqui, você sabe me dizer qual? Eu passei livro, passei filme, passei pesquisa. Me fala qual que você quer saber mais. Se foi livro sobre a história da Sarah e, enfim, da frase também sobre os espaços e a imersão nos espaços, foi esse livro aqui, ó. Welcome to Your World, da Sarah Goldenhagen, né? Ela que é uma super referência na área da neurociência aplicada à arquitetura. Da casa. Da casa foi esse livro aqui, ó. House as a Mirror of Self. Esse livro é da Claire Cooper Marcos e é um livro incrível que ela vai tentar entender a nossa relação com a nossa casa. Ela traz também várias histórias de vida de pessoas e de mudanças que aconteceram a partir das suas casas e da relação, de repente até uma relação que não era boa, tentar entender de onde isso vem, como a gente pode resgatar isso e fazer essa troca com aquele espaço. É um livro incrível, tá? Incrível mesmo. Inclusive tem um capítulo aqui que eu amo, que fala sobre essa nossa memória ambiental, tá? Então, uma super dica aí pra vocês. Certo, gente? Fez sentido? Quem conseguiu me acompanhar aqui até o final. E daí, lógico, né? Eu não posso deixar de convidar vocês, porque se isso fez sentido pra vocês, eu e a Pri, nós estamos montando um treinamento inédito que vai sair agora em 2022. E vamos começar ele com uma aula magna maravilhosa, que vai ser diferente de tudo que vocês já viram aqui dentro da NeuroArc, porque agora a gente vai mergulhar na experiência, tá? Então essa aula magna, ela vai acontecer ao vivo, aberta, gratuita, pelo nosso canal do YouTube, se não me engano, mas você precisa se inscrever, tá? E para se inscrever, o link de inscrição está aqui na nossa bio do Instagram. É só se inscrever, é muito fácil, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp e a partir desse grupo a gente vai mandando as comunicações para essa grande aula magna que vai acontecer no dia 16 de fevereiro às 7h30 da noite. Então se preparem, tá? Para mais transformações, essa série de lives que a gente está fazendo é para mexer mesmo com vocês, para vocês verem a potência que esse conhecimento tem e, em especial, além da potência do conhecimento, a potência da experiência sobre esse conhecimento, que isso também faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Então, gente, se mexeu com vocês, se faz sentido, eu super convido que vocês estejam conosco nesse dia 16, porque vai ser mesmo uma noite transformadora. A Lorena colocou aí, ó, já o link para inscrição da aula magna. Então nós vamos entrar um pouquinho mais profundo sobre esses temas que nós falamos. E, gente, eu queria só finalizar aqui dizendo, né,
Compartilhei aqui um pouquinho da minha história, da história de outras pessoas. Vocês também compartilharam histórias suas, mas se de repente alguém tá aqui e fala, nossa, mas eu não tenho nenhuma lembrança de um ambiente que impactou a minha vida e tal. Calma, né? Calma. O caminhar se faz caminhando, né? A gente está vivendo ainda, então você pode sim ser impactado por um ambiente e ainda mais a partir do momento que você está consciente disso. Ele te dá um plus a mais. A partir do momento que você está consciente sobre esse impacto, talvez você passe a olhar os ambientes com outro olhar e sentir eles de uma outra forma também, tá bom? Marlúcia dizendo aqui, total. Ah, gente, muito obrigada então por vocês terem ficado comigo até o final. Espero que tenha feito sentido todo esse raciocínio, toda essa reflexão. Espero vocês então no dia 16/2, né? 16 agora de fevereiro, na nossa aula magna pra gente ir mais a fundo ainda nesse tema. Tá bom? Obrigada, pessoal. Um grande beijo e até as próximas. Tchau, tchau.